pescado consumido no mundo vem da piscicultura. No Brasil, a produção aquícola cresce em média 5% ao ano. Comunidades de pesca artesanal como Itambi e Itaboraí também se interessam pela atividade. Por isso, convidamos o biólogo Bruno Bonfim, educador ambiental, mestre em biotecnologia marinha e doutorando da Universidade Estadual do Norte Fluminense, para conversar com a gente neste episódio do Vozes da Guanabara, o podcast do PABG, Projeto de Educação Ambiental da Baía de Guanabara, que é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzido pelo IBAMA. Tudo bem, Bruno? Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui falando com você, falando com todos os pescadores que futuramente vão nos ouvir aí. Bem, a gente pode começar pela pergunta que todo mundo faz e é difícil de responder. Qual é a melhor espécie de peixe para se criar? Olha, Cris, essa é uma pergunta até um pouco complexa, porque os peixes apresentam características diferentes, né, que são utilizadas como base da infraestrutura, da decisão, para que você possa ter o local de criação. Mas, para ser um pouco mais objetivo na resposta, o peixe hoje mais cultivado no nosso país, por exemplo, é a tilápia, que é um peixe que se adapta muito bem às condições climáticas do nosso país. Tem alguma espécie de peixe de água salgada criada também no Brasil? Sim, a gente tem alguns desenvolvimentos de sistemas de produção de alguns peixes marinhos nativos brasileiros, mas o mais cultivado hoje, que também tem uma série de informações sobre o processo de cultivo e manejo, é o bijupirá. Inclusive, tem uma produção aqui no estado do Rio de Janeiro, lá próximo à Ilha Grande. Ótimo, mas com certeza a criação de peixe depende muito do lugar, né? Do espaço, de vários fatores, certo? Sim, como eu falei, os peixes apresentam características biológicas diferentes relacionadas, por exemplo, com a tolerância de temperatura, com a tolerância de salinidade, com o hábito alimentar, e todas essas características, elas precisam ser levadas em consideração quando a gente vai desenvolver um sistema de produção de pescado. E a partir dessas informações, a gente elabora um projeto, né, elabora ali uma planta desse local de cultivo, para poder aproveitar essas características do peixe e, consequentemente, conseguir produzir em uma larga escala. Você já tinha dado a dica de que uma das coisas fundamentais para qualquer criação é a qualidade da água. As pessoas perguntam se é possível, por exemplo, usar água do rio para cultivo de peixes. A água, ela é fundamental na piscicultura. A gente até costuma brincar que a gente cuida mais da água do que do peixe, porque a gente precisa estar sempre ali com a qualidade de água para que o peixe esteja na melhor condição possível, para que ele possa simplesmente se preocupar somente em desenvolver. Para utilizar a água de um rio, é importante entender que esse rio precisa ter uma qualidade de água muito boa também, porém, existe uma série de entraves ligados ao licenciamento ambiental e ao uso dessa área. Então, é necessário que haja um estudo ambiental sobre esse espaço para que você possa aproveitar e fazer algum tipo de cultivo. É mais fácil, talvez, você ter a utilização dessa água através de um canal, utilizando parte dessa água do rio por um processo de outorga da água, do que talvez você se inserir totalmente dentro do rio. Até porque também a gente não consegue, dentro de um corpo hídrico natural, fazer controle dos parâmetros da água. Poderia ser um risco. É uma potencialidade, mas também pode ser um risco. Então, tudo envolve estudos para ver se a viabilidade da atividade naquele espaço. A gente tem visto também algumas iniciativas de criação de peixes em sistema de tanque suspenso com horta. O que você acha desse tipo de atividade? É algo interessante também? Sim, é um sistema que a gente chama de aquaponia, né? É um sistema de produção consorciado entre a produção piscícola, né? A produção dos peixes e a produção de algumas hortaliças, de algumas outras plantas também. E ele é um sistema muito interessante porque a gente considera como um sistema fechado, onde essa água fica o tempo inteiro circulando e você tem uma baixa necessidade de reposição de água diária. Uma outra vantagem desse sistema é que a parte das plantas funciona como uma espécie de filtro para limpar as impurezas da água que são produzidas ali durante o processo de cultivo dos peixes. E depois que essa água passa por esse filtro, ela então retorna para os peixes de uma forma mais limpa, oxigenada, e em contrapartida dessa água que está saindo ali do sistema de peixe é uma água muito nutritiva, rica em nutrientes como, por exemplo, nitrogênio e fósforo,
Então, para as plantas, ela é muito rica e faz com que essas plantas também se desenvolvam. Então, é um sistema que tem se espalhado muito pelo mundo, pelo Brasil também, não somente nas áreas rurais, mas também em áreas urbanas, porque é um tipo de sistema que você consegue otimizar o seu espaço. A gente vê que a piscicultura é uma atividade realmente muito interessante, mas que demanda também muita avaliação, muito estudo. E a sua entrevista foi bastante esclarecedora, Bruno. A gente só agradece e deixa o convite aí para que todos que nos ouvem participem das nossas atividades e sigam o PABG nas redes sociais. Até breve.